quando a irmã, eu fiquei sabendo que a irmã me convidou para estar aqui, o Senhor, irmão, eu procurei uma palavra da palavra e o Senhor dizia em meu coração. É para você ler em Êxodo 14, onde foi o tema. Porque, irmão, não foi em vão que o Senhor colocou no coração dos nossos irmãos, dos irmãos, para estar dirigindo essa campanha nesse tema. O Senhor, vamos, amém, meus irmãos? Amém. Êxodo 14, 14, que diz aqui: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Agora nós vamos estar lendo desde o primeiro versículo, do 14, que diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piarote, em Migdol, e ao mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então embaraçados na terra do deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que o Senhor e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e dos teus servos contra o povo, e disseram: por que dizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não o sirva? E aprontou-se o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos com cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, e acamparam junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Oh, glória. Acho que eu vou deixar o microfone aqui no cantinho, que eu já falo alto. Acho que dá para os irmãos ouvir. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória. Aqui, irmão, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro nessa noite dizendo: quando ali Moisés, então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piraote em Migdol, ao mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Nós, irmãos, quando o Senhor nos dá uma ordem, nós temos que obedecer. Ali quando o Senhor ordenou aquele povo para que eles se acampassem ali, à beira daquele mar, eles obedeceram. Muitas vezes o Senhor tem dito algo na tua vida, o Senhor tem tocado algo em teu coração, então obedeça. Obedeça, porque o Senhor, Ele sabe, muitas vezes você não entende o dia de hoje, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. O Senhor tem falado algo em teu coração, o Senhor tem tocado algo na tua vida. Faça, porque é o Senhor que está tocando. O Senhor tem usado muitas vezes vasos para falar contigo, e muitas vezes ainda você tem temido a esse algo. Mas o Senhor começa a palavra dizendo para nós: obedeça, porque o Senhor, Ele tem a maneira de trabalhar. Pode ver aqui que no terceiro versículo diz assim: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra do deserto, os encerrou. Ali Faraó, irmão, quando o povo voltou ali, quando o povo obedeceu à voz do Senhor, Faraó naquele momento,
Ele falou, eles estão embaraçados, porque eles estão voltando. Muitas vezes, irmãos, Deus manda nós fazer algo para que o nosso adversário ele fique confundido. O Senhor tem tocado algo no teu coração para você fazer, para aquele que muitas vezes hoje diz que você não vai vencer, aquele que hoje falou aquela palavra para te entristecer, para que o dia de amanhã ele possa ver que Deus é na tua vida. Naquele momento ali, o Senhor pediu para que o povo recuasse, para que Faraó ali verdadeiramente se confundisse. O Senhor, ele quer confundir os teus adversários. Muitas vezes o Senhor tem tocado algo no teu coração, você tem que falar assim, Senhor, mas se eu fizer dessa maneira, vai acontecer isso, isso e isso. Faça o que o Senhor está te mandando. Faça aquilo que o servo de Deus, muitas vezes o Senhor tem usado o servo dele para falar. Você está olhando com os seus olhos carnais, mas o Senhor, ele tem a maneira de agir. Naquele momento ali, se nós for ver aqui no 4º versículo, diz assim, endureceu o coração de Faraó, para que os perseguisse, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Está vendo? O Senhor vem ao meu encontro, ao teu encontro nessa noite, dizendo verdadeiramente que Ele está conosco, que os nossos adversários, que essa opressão que você tem passado, muitas vezes você tem passado uma opressão dentro do teu lar, muitas vezes você tem sofrido afronta, muitas vezes você saiu do teu lar nessa noite, você veio a esse lugar, e muitas vezes lá no teu lar você ouviu uma palavra que te entristeceu tanto, mas o que você vai caçar lá hoje? O que você vai fazer nesse lugar? Mas o Senhor diz para ti que Ele é na tua vida. Como o Senhor ali falou para o povo de Israel, que os egípcios verdadeiramente iam ver a glória de Deus no meio deles. Mesma coisa é na tua vida. O Senhor, Ele quer derramar da glória dele na tua vida. O Senhor, Ele quer derramar do agir dele na tua vida, na minha vida. Não foi em vão que você adentrou nesse lugar aqui nessa noite. Não foi em vão que desde cedo o Senhor está te incomodando para que você não via a hora de chegar a hora desse culto, para que você viesse aqui. Mas teve tanto impedimento para você chegar nesse lugar. Mas o Senhor diz para ti nessa noite, não se preocupa não, porque verdadeiramente os egípcios, aqueles que estão tentando te atrapalhar, vai ver a minha glória na tua vida, vai ver verdadeiramente o meu agir no teu lar, nos teus familiares. Muitas vezes você tem preocupado com aquele da tua família, mas o Senhor diz para ti nessa noite, não se preocupa não, porque eu vou agir. Operando o Senhor, não, quem vai impedir? Por isso o Senhor vem aqui falando conosco no próximo versículo, quando aqui muitas vezes, irmão, nós não entendemos o trabalhar do Senhor. O Senhor endureceu o coração daquele faraó ali. Muitas vezes você tem visto aquela pessoa que você tem orado por ela, o coração dela muitas vezes está duro, endurecido. Você mesmo tem se perguntado, Senhor, mas eu tenho orado por essa vida, eu tenho buscado, ele está de coração duro, muitas vezes não ouve a palavra, mas o Senhor veio ao nosso encontro falando com nós nessa noite, não se preocupa não, porque eu estou endurecendo o coração. É para quebrar o vaso, é para quebrar o vaso. Muitas vezes nós não entendemos, irmão, o trabalhar do Senhor. Você tem buscado pelaquela vida, você tem ali pregado a palavra, e muitas vezes você tem visto aquele coração se endurecer, mas não se preocupa não, porque é o agir do Senhor, é a maneira do Senhor. Nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus, irmãos. Mas o Senhor diz para ti nessa noite que Ele está quebrando o vaso. Não se preocupa não, que tudo tem um momento. Muitas vezes, nessa semana que se passou por esses dias, você ouviu uma palavra que te entristeceu tanto, o inimigo usando aquela pessoa ali, falando, mas aquela pessoa que você tem orado, essa não tem mais jeito não, você vê, está acontecendo isso, isso e isso, mas não se preocupa não, porque o Senhor, Ele vai quebrar o vaso. Ele diz para ti nessa noite, Ele vai quebrar o vaso, para fazer um vaso novo
na presença do Senhor. E muitos que apontam aquela vida no dia de hoje, no dia de amanhã, vai ver louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. É promessa do Senhor. O Senhor já tem te prometido, o Senhor já tem te falado, e Ele renova novamente nessa noite, falando contigo que Ele está agindo. Irmão, aqui a palavra, irmão, no versículo adiante diz assim: e sendo, pois, aqui ó, no 5, e sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? Está vendo, irmão? Quando ali o Senhor endureceu o coração daquele homem, ele falou: mas por que eu deixei esse povo embora? Por que eu deixei o povo? O povo estava na minha mão, e de repente eu deixei o povo partir. Mas era o Senhor agindo, era o Senhor operando, era o Senhor trabalhando. Muitas vezes aquela pessoa foi para distante de ti, foi para o Senhor agir, foi para o Senhor operar. Muitas vezes você não entende o trabalhar do Senhor. Senhor, mas estava aqui junto comigo, Senhor, e de repente o Senhor levou para tão distante. Mas é para que o Senhor age. Naquele momento ali, aquela pessoa saiu com o coração endurecido, aquela pessoa saiu muitas vezes falando algo que te entristeceu, mas o Senhor disse para ti: não se preocupa não, porque eu estou trabalhando, eu estou agindo. Naquele momento ali, endureceu o coração de Faraó, ele ali se irou, ele ali ficou ali irado. Puxa vida, o que eu fiz? Mesma coisa é aquela pessoa, ela saiu muitas vezes irada, falou algo que te entristeceu, mas o Senhor vem ao teu encontro nessa noite falando contigo: não se preocupa não, porque eu estou trabalhando. Aleluia. Muitas vezes você tem se magoado com aquela palavra até o dia de hoje, mas não se preocupa não, porque não foi aquela pessoa, foi o Senhor. A maneira do Senhor trabalhar, na hora ali, muitas vezes, o inimigo trabalhou ali e falou algo que te entristeceu, te magoou, e você está resmoendo essa palavra. Mas o Senhor diz para ti nessa noite: somente olhe, somente busque por aquela vida, e verás o que eu vou fazer. Mas busca, não fica resmoendo esse algo no teu coração, porque muitas vezes, irmão, o inimigo usa as pessoas para falar algo para nos entristecer, e depois nós ficamos resmoendo aquilo. Isso impede de você receber a bênção, porque a palavra diz assim, que a nossa luta não é nem contra o corpo, nem contra o sangue, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades contrárias, irmão, que tentam nos atrapalhar, para que nós venhamos desanimar nessa caminhada. Grande é Deus. Naquele momento ali que o Senhor endureceu o coração de Faraó, o povo aqui do Egito, indo mais adiante, e aprontou os seus carros, e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre todos eles. Está vendo? Na hora que ali, aquele Faraó endureceu o coração dele ali, ele tomou 600 carros ali escolhidos, homens de guerra verdadeiramente, homens ali que estavam preparados para a guerra. Muitas vezes, irmão, o adversário da nossa alma, ele vem com uma força tão grande contra nossas vidas, que nós pensamos que não vamos vencer. Mas saiba que por nós luta um Deus Todo-Poderoso, o Deus que te escolheu. Muitas vezes hoje, você olhando para o que você tem passado, muitas vezes você tem visto e fala: nossa, mas esse adversário, esse problema está tão difícil. Mas a palavra diz que para o nosso Senhor, tudo aquilo que está impossível para os nossos olhos, para o nosso Deus é possível. Tudo aquilo que muitas vezes hoje, nessa batalha que você está passando, você está vendo tão grande, mas para o nosso Deus, esse é tão pequenininho, isso é tão pequeno.
De repente, ao passar dos dias, você vai olhar para trás e ver esse gigante que hoje te assola. Não foi em vão você adentrar nessa campanha. Não foi em vão que Deus te tocou para você estar nessa campanha. É que para que verdadeiramente esse gigante venha cair por terra, para que você venha ver o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o Deus que opera. Não foi nós, não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu para essa batalha. Por isso, irmão, se nós for ver aqui, ó, no versículo 8, diz assim, ó, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Está vendo? Quando ali o povo estava sendo perseguido, no versículo 9 diz assim: e os egípcios perseguiram-nos todos com cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e o seu exército. Está vendo? Ali naquele momento 600 carros ali, e mais aquele povo ali perseguindo o povo de Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos caminhando para receber algo que o Senhor tem para entregar em nossas mãos, muitas vezes nós somos perseguidos, porque aquele povo ali, ele tinha uma promessa. O Senhor tinha dado uma promessa dele receber a terra. Por isso, todas as vezes, irmão, que o Senhor nos faz uma promessa, que o Senhor tem algo para entregar em nossas vidas, muitas vezes o adversário ele se levanta, irmãos, mas ele se levanta para cair. Porque o povo verdadeiramente, o Senhor conhece ao teu povo. O Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor verdadeiramente nos escolheu, porque sabia verdadeiramente da tua capacidade. O Senhor, Ele nos capacita. Muitas vezes você tem olhado para si mesmo e falado: Senhor, mas eu não vou vencer. Ai, muitas vezes vem esse algo, fala comigo que não vai vencer, mas é o inimigo, irmão, te jogando seta na tua mente, porque o Senhor está para entregar a vitória na tua vida. Na tua vida. Porque é promessa do Senhor. O Senhor já tem te prometido. E quantos têm falado que você não vai vencer? O Senhor tem te prometido. O Senhor, como Ele nos promete, o Senhor verdadeiramente Ele é fiel para cumprir nossas vidas. O Senhor, irmão, Ele conhece a minha vida e a tua vida. Por isso aqui, no versículo aqui, no 10, mais adiante, no 9, diz assim, ó, no 10. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. É no momento da provação. É no momento difícil que nós clamamos ao Senhor. Aleluia. É no momento de dificuldade que nós venhamos a buscar o Senhor. Deus fiel. Muitas vezes você não entende por que aconteceu isso na tua vida. Senhor, mas por que aconteceu dessa maneira? Muitas vezes você tem tanta pergunta. Fica perguntando. Como aquele povo ali, quando eles viram a dificuldade, o que eles fizeram? Senhor, mas e agora? O que vai acontecer, Moisés? Muitas vezes você tem se perguntado a si próprio: Senhor, mas por que foi dessa maneira? Desse modo? E o Senhor vem ao nosso encontro. Porque aquele povo, a hora que eles viram a dificuldade, eles começaram a clamar. O Senhor, Ele muitas vezes deixa você passar por esse momento. Está deixando você passar por esse momento. É para você clamar. É para você buscar verdadeiramente. Porque aquela vida ela não tem força para buscar. Mas você tem. Você é o alicerce. Você verdadeiramente foi chamado para essa batalha. Quando aquele povo ali viu a perseguição, eles começaram a clamar, eles começaram a buscar o Deus vivo. Por isso, todas as vezes, irmão, que nós clamamos esse Deus vivo, o Senhor vem ao nosso encontro para nos responder. Muitas vezes você não entende, mas clama somente. O Senhor diz para ti nessa noite: clama somente, clama.
Busca verdadeiramente. O Senhor tem despertado pessoas aqui, irmão, para buscar nas madrugadas. Muitas vezes o Senhor tem te despertado e você fala, ah, Senhor, mas acho que é de mim mesmo. Muitas vezes o Senhor tem te acordado às madrugadas e tocado em você. Ora, busca. Você tem virado do lado. Ah, Senhor, eu acho que é de mim mesmo. Não, o Senhor diz para ti, nessa noite, clama. Quando te desperta, clama, porque eu vou agir, porque eu vou operar, eu tenho coisas novas na tua vida. Muitas vezes hoje você está fazendo um plano, mas o meu plano é outro. Mas isso busca, clama a mim, porque eu vou responder. Muitas vezes, irmão, nós estamos tão focados no algo que nós esquecemos de buscar, nós esquecemos muitas vezes de consultar o nosso Deus, se é da vontade dele ou se não é. Muitas vezes você está tão focado naquele algo que você tem buscado, você tem ali pensado em algo, mas o Senhor diz para ti nessa noite, clama a mim primeiro, busca a mim para verdadeiramente ver se é da minha vontade, irmão, porque muitas vezes, irmão, nós tomamos decisões das nossas próprias vontades. E depois, lá na frente, nós falamos assim, Senhor, mas por que aconteceu dessa maneira? Mas o Senhor, Ele já está me alertando e te alertando nessa noite. Clama a mim, primeiramente, nessa causa que você está buscando. Nessa causa que muitas vezes você tem focado nesse algo, mas o Senhor tem algo muito melhor. Muitas vezes você tem se preocupado com algo, com a porta que o Senhor está para abrir. Muitas vezes você tem se preocupado com aquela papelada, mas o Senhor diz para ti nessa noite, não se preocupa não, primeiro busca a mim, eu tenho te despertado para buscar, porque eu vou fazer algo novo. Muitas vezes você está olhando hoje, muitas vezes você está olhando hoje no dia de hoje, mas o Senhor, Ele conhece o dia de amanhã, e Ele tem um dia melhor para a tua vida. Muitas vezes a solução está tão próxima de você, mas busca, porque o Senhor vai te mostrar. Muitas vezes você tem se perguntado, Senhor, mas onde está a saída? Eu tenho tentado ir por aqui, não consigo achar a saída. O Senhor diz para ti nessa noite, clama, clama, busca a minhas madrugadas e eu vos responderei. O Senhor vai responder. Não é eu que estou dizendo. O Senhor, eu escolhi tanta palavra, irmão, e folhava a Bíblia para ali procurar a palavra, e o Senhor diz comigo. É aqui que eu quero falar. É no tema mesmo dessa campanha. Porque essa campanha não foi em vão, irmão. Que o Senhor tocou no coração dos servos, da serva, para estar fazendo essa campanha. Porque o Senhor tem algo de melhor para a tua vida. Você tem recebido algo, mas o Senhor tem o de melhor ainda. Você não imagina o que o Senhor ainda tem para entregar na tua vida. O Senhor, Ele quer mudar o teu cativeiro. O Senhor, Ele quer mudar a tua família. O Senhor, Ele quer agir na tua vida. O Senhor, Ele quer agir. Por isso que Ele tem tocado no servo, na serva, para verdadeiramente que você desperte. Porque o Senhor te ama. O Senhor nos ama. O Senhor, Ele ama o filho dele. O Senhor, Ele não quer que o filho, a filha, ande perecendo, não, irmão. O Senhor quer que nós verdadeiramente tenhamos vitória, para que nós tenhamos testemunho. Eu fiquei tão alegre quando os irmãos se levantaram aqui para contar o testemunho, porque verdadeiramente nós vemos o Senhor agir, o Senhor operar, porque a palavra diz assim, que onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Se o Senhor te despertou aqui, não foi em vão, não. Glória a Deus. Não foi em vão. A palavra dizendo aqui, irmão, no 11, eles disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Muitas vezes, o povo aqui naquele momento começou a murmurar. Começou ali a murmurar. Senhor, mas Moisés, como que você falou que Deus nos tirou e de repente nós estamos nessa aflição, o povo está vindo aí? Quantas vezes, irmão? Muitas vezes você tem sofrido a afronta daquela pessoa falando para você, ah, mas você não está indo na igreja? Você não é crente? Por que você tem passado por isso? Por que você tem agido dessa maneira? Não vai por essa conversa, não. Você não é crente? Por que você tem passado por essa tribulação?
Igual o povo aqui, mano, começou a murmurar. Muitas vezes, irmão, nós estamos naquele propósito, o Senhor tocando, o Senhor nos impulsionando verdadeiramente a fazer a vontade dele. Muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor para te ajudar, muitas vezes estão murmurando, mas não faz isso daí não vai dar certo. Por que você está agindo dessa vez? Isso não vai dar certo. Isso daí mais de jeito, maneira, não vai dar certo não. Não levanta essa obra não, isso daí não vai dar certo. Mas quando o Senhor ele está, irmão, ele cumpre, irmão. Ele verdadeiramente é fiel. Moisés ali, irmão, estava na promessa do Senhor. Quantas vezes, irmão, na caminhada, pessoas que estão do nosso lado, que é para nos ajudar nessa caminhada, muitas vezes têm lançado palavra para nos desanimar. Mas o Senhor veio ao teu encontro nessa noite. Veio ao meu encontro nessa noite. Não fica olhando para as pedradas. Não fica olhando para as murmurações. Porque aquele que murmura contra a tua vida, hoje, no dia de amanhã, vai ver a vitória. Como os hinos que já foi louvado aqui. Aqueles que muitas vezes hoje está murmurando contra a tua vida. Ah, mas aquela lá, agora você viu o negócio, é só igreja. Agora é só igreja. Mas não é, irmão. Não entende o plano. Que a partir do momento que nós passamos a buscar o Senhor começa a agir. Mas verdadeiramente, eles vão ver que o Senhor é na tua vida. O Senhor é na tua vida. Porque muitas vezes, o Senhor deixa que passe tudo isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. No versículo 12 aqui diz assim, ó. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos ao Egito, pois é melhor que nos fora servir ao Egito do que morrermos no deserto. Muitas vezes, irmão, a caminhada é assim. Muitas vezes nós clamamos tanto, nós buscamos tanto, nós estamos buscando pelaquela vida, nós estamos ali intercedendo, e muitas vezes está murmurando. Ah, mas está murmurando, está falando. Mas nós não podemos olhar para isso não. Porque verdadeiramente, todas as vezes que nós vamos receber algo do Senhor, que o Senhor não tem migalha para ninguém. O Senhor ele quer nos dar o de melhor. Não para que nós venhamos se engrandecer, irmão, mas para que o nome dele seja engrandecido. Por isso, irmão, ali, naquele momento, se nós ouvir a palavra, o povo começou ali a falar. Ah, mas nós preferíamos ter morrido no deserto. Muitas vezes, irmão, Deus tem dado uma bênção para aquela vida através das tuas orações. Jesus. E muitas vezes tem murmurado contra a tua vida. Mas não olhe para isso não. Continua orando. Orando por aquela vida. Porque a recompensa vai vir do Senhor. A recompensa vai vir do Senhor. Muitas vezes você tem buscado pelaquela vida. O Senhor fala muito hoje em busca, em clamor. Tem muitos que adentrou aquela noite buscando, clamando por algo, por vidas. E muitas vezes aquela vida que você está buscando, muitas vezes você tem ali visto que tem murmurado contra a tua vida. Mas não se preocupa não, porque é o adversário usando. A tua vitória é maior. E no dia de amanhã, ele vai estar aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor junto contigo. É promessa do Senhor para a tua vida. Muito. O Senhor, irmão, Ele sabe. Ele sabe. Muitas vezes nós temos que falar, Senhor, eu estou perdendo as minhas forças. O Senhor diz para ti, não, só mais um pouquinho. Porque aqui, irmão, no 13 a palavra diz assim, ó. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Não temais. Não temas. Não temas pelo que está acontecendo. Não se preocupa. Muitas vezes nós se preocupamos tanto, irmão, e nós acabamos perdendo o foco que é o Senhor Jesus. Todas as vezes que nós ficamos preocupados demais, nós ficamos preocupados e ansiosos por algo, nós acabamos esquecendo o dono da bênção, que é o Senhor. É Ele que age por nós. É Ele que trabalha por nós. Talvez você tenha uma causa da justiça, está lá e fala, Senhor, mas tem tanto tempo. Eu estou precisando uma papelada ali faz tanto tempo. Mas não temas não, porque tudo é no momento do Senhor.
O Senhor, Ele vai te entregar. O Senhor, Ele vai agir. Moisés, naquele momento, ele falou, não temas. Muitas vezes você tem sofrido afronta e muitas vezes você tem tentado bater de frente. Não. Somente ore. Não bate de frente, irmão, porque não é a pessoa. É o inimigo que nós estamos lutando para que você venha perder a bênção. O Senhor diz para ti nessa noite, não bata de frente, não. Não. Haja com prudência. Haja com prudência. Haja com prudência. E aqui mais adiante diz aqui a palavra, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje veste, nunca mais vereis para sempre. Amém? Muitas vezes, ao passar dos dias, você vai ver o que você está passando hoje. No dia de amanhã falar, graças a Deus, o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou. Quantas das vezes, se você for olhar para trás, se eu for olhar para trás, Deus já deu força para você passar algo muito pior. E hoje, por esse algo que você está passando, você está ficando tão temerosa. O Senhor já te deu força para passar algo muito pior, o Senhor diz. Mas Ele, verdadeiramente, vai te abençoar. E vai ser para sempre. Para sempre. Esse algo que você está passando hoje vai ficar um marco na tua vida, um testemunho que você vai subir ainda em muitos tribunas, em muitos lugares e contar o que o Senhor fez. Você vai edificar a fé de muitos ainda com esse algo que você está passando hoje. Não se preocupa não, porque o Senhor diz para ti que Ele vai te usar como uma testemunha na terra. Porque tem muitos ainda que precisam da tua oração, que precisa verdadeiramente de ouvir o teu testemunho e de ver a tua vida transformada. Amém, Jesus. Porque, irmão, o Senhor nos escolheu para que nós possamos ser a diferença. Mas que para isso, irmão, nós vamos estar na busca. Nós vamos estar buscando. Não precisa falar para o da esquerda. Eu estou buscando, para o da direita. Não. Somente busca. Somente busque você e Deus. Que muitas vezes, irmão, se nós for falar, muitas vezes não vão entender. Mas o Senhor diz, busca. Porque aqui a palavra diz no último versículo aqui, ó, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está vendo? Quando o Senhor ali peleja por nós, irmão, quando o Senhor está pelejando por nós, muitas vezes o Senhor quer que nós fiquemos calado. Não calado na busca, mas muitas vezes não ficar falando. Nem para da esquerda, nem para da direita, que muitas vezes vai lançar uma palavra para te entristecer. Que você seja sábio. Muitas vezes, se você for dar um conselho para uma pessoa, você sabe que está fazendo algo errado. Mas ali, primeiro, interceda com Deus. Porque muitas vezes, se você for lançar a palavra, se você for lançar aquele conselho, a pessoa vai acabar falando uma palavra que vai te entristecer tanto. Mas não se preocupa. Somente interceda. Não precisa ficar falando do vizinho da esquerda, da direita. Não, não. Somente fique vendo o que o Senhor vai fazer. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. Vai até o fim nessa campanha. O Senhor diz para ti, vai até o fim, porque o Senhor não se alegra nos covardes, não. Vai até o fim. Muitas vezes vai ter tanto algo para te atrapalhar, mas vai até o fim. Amém. Você vai vir aqui contar o que o Senhor fez na tua vida. Mas vai até ao fim. O Senhor ele não se alegra dos covardes, não. Quando ali a coisa começa a funilar e se apertar, fala, Jesus me dá força, que eu tenho que ir nessa campanha, porque a vitória é minha. Você vai ver. Aquele povo ali, Moisés falou para o povo, fica ali somente, vocês vão ver o que Deus vai fazer por nós. Mesma coisa é você. Não fique não, muitas vezes tentando, Senhor, mas muitas vezes você pensa, será que eu vou conseguir nessa campanha até o fim? Não, põe esse propósito no teu coração, eu vou até o fim. Aleluia. Você vai ver o que o Senhor Eu vai creio, fazer. Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão,
Se eu for mais adiante, é de mim. Até aqui o Senhor tem tocado para passar esse algo para os irmãos. O Senhor tem falado.